Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre as orações coordenadas e o uso da vírgula entre essas orações. Para começar, o que são as orações coordenadas? São orações que são independentes. O que significa ser independente? Significa que uma oração não depende da outra para ter sentido completo. E aí, nesse ponto, a gente já tem uma confusão dos alunos, que fala, professora, essa oração aqui faz mais sentido junto com essa. Elas se complementam quando a gente está falando de significado. Quando a gente fala que elas são independentes na gramática, significa que elas são completas sintaticamente. Então, o que é isso? Tem sujeito, tem verbo, tem complemento, significa que tem sentido completo. Então, isso é uma oração coordenada, quando você tem duas orações ou mais, e elas são sintaticamente completas. Tem sujeito, cada uma delas vai ter o próprio sujeito, vai ter o próprio verbo, vai ter o próprio complemento. Quando acontece de, por exemplo, tem sujeito, tem verbo, e falta o complemento, que vai ser outra oração, aí você vai ter uma oração principal e o complemento vai ser a oração subordinada. Então, é isso que diferencia a coordenada da subordinada. A coordenada tem sentido completo, tendo sujeito, verbo e complemento, e a subordinada, ela vai ter sujeito e verbo e vai faltar o complemento, ou ela vai ter o verbo e complemento e falta o sujeito, ou vai ter o sujeito, verbo e complemento e falta uma caracterização, que aí vai ser adjetiva, ou vai faltar uma circunstância que vai ser adverbial, tá bom? Então, essa é a diferença. Coordenada é sintaticamente completa. A subordinada, ela não é sintaticamente completa. Ela serve de complemento para uma oração principal em que está faltando alguma coisa, ok? E aí, por ela ser sintaticamente completa, você tem que separar ela com vírgula. Então, quando você tem duas orações coordenadas assindéticas, que não tem conjunção, síndeto é a mesma coisa que conjunção, então, assindética não tem conjunção, sindética tem conjunção, tá bom? Então, quando você tem duas orações que não têm conjunção e são sintaticamente completas, você é obrigada a colocar uma vírgula entre elas. E aí, quando tem a conjunção que liga as orações, que vai ser a sindética, né? E ela estabelece algum tipo de relação semântica, significado, né? Normalmente a conjunção pede a vírgula antes. Então, se for conclusiva, se for adversativa, se for alternativa, se for explicativa, tem que colocar a vírgula antes. A aditiva tem alguns casos que coloca a vírgula, outros casos que não coloca a vírgula, ok? Então, isso aqui é o básico, é o geral, resumão. Agora, vamos lá para o arquivo, para eu ir falando os exemplos e ficar um pouco mais claro também, mais concreto para vocês revisarem, tá bom? Revisando, voltando lá no começo. Orações coordenadas, a gente está falando de período composto. Período composto são duas ou mais orações, tá bom? E aí, quando é um período composto por coordenação, as orações são independentes, sintaticamente, então cada uma vai ter o próprio sujeito, vai ter o próprio verbo, vai ter o próprio complemento. E se for subordinada, aí vai ter uma oração principal em que falta alguma coisa e a subordinada vem para completar essa coisa que está faltando na oração principal. E agora, mas essa revisão aqui sobre as coordenadas, não vamos perder isso não, volta aqui. Então, as coordenadas, a gente tem dois tipos. Ou ela é assindética, sem conjunção, ou ela é sindética com conjunção. Quando ela é assindética, só tem essa classificação, já era, não tem conjunção, essa é a classificação dela. Se ela for sindética, significa que tem 5 classificações, tá bom? Então, no total, são 6 tipos de coordenadas. Ou é assindética, ou é sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética explicativa e sindética conclusiva, ok? As orações coordenadas assindéticas, elas têm um sentido completo cada uma, sujeito, verbo, complemento, e elas só ficam uma do lado da outra, não tem conjunção. E aí você separa aonde termina o sentido daquele verbo. Por exemplo, acordei cedo. Aqui o sujeito é desinicial, acordar, verbo intransitivo, cedo é uma adjunta adverbial de tempo, né? Então, acordei cedo, vírgula, porque acabou a primeira oração. Tomei café, vírgula, porque acabou a segunda oração. Saí apressado, ponto, que acabou a frase aqui na terceira oração. Então, ao final do sentido de cada verbo, você tem que colocar uma vírgula. As orações coordenadas sindéticas têm, obrigatoriamente, uma conjunção. Aí, se ela for aditiva, pode ser o e, o nem, o não só, o mas também, bem como também.
E aqui é importante, hein? Sempre que o mas estiver sozinho, só ele lá, no coitadinho, ele tem que ter vírgula antes e ele vai ser adversativo. Agora, quando o mas tiver sentido eu tiver junto com o também, quando eu tiver nessa duplinha, locução conjuntiva, ele vai ser aditivo. Sempre que o mas tiver junto com o também, ele vai ser aditivo. Não esquece disso, porque isso confunde muito os alunos quando estão aprendendo. Então, aqui as aditivas, principais conjunções, um exemplo. Estudou para a prova e revisou os resumos. Então, aqui estudou para a prova, é a primeira oração assindética, e revisou os resumos, é a segunda oração sindética aditiva, não precisa de vírgula, porque aqui nós temos duas orações com o mesmo sujeito. Aqui a gente vai falar, daqui a pouco a gente fala das regras da vírgula, mas só fica com isso na cabeça, tá? Se tiver o mesmo sujeito, não coloca vírgula. Adversativa, quando tem uma ideia de oposição, de contraste, principais conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Contudo, todavia, os alunos adoram confundir e achar que é conclusiva. Não é adversativa, escreve tudo junto, não confunde. O exemplo, queria descansar, mas precisava estudar. Aqui é a vírgula obrigatória. Estava exausto, vírgula, porém feliz, vírgula obrigatória. Prometeu chegar cedo, vírgula obrigatória, contudo, se atrasou. Terceira classificação, que são as alternativas. Pode ou não ter vírgula nessa, tá? E pode ou não vir de duplinha. Então, ou você estuda agora, ou terá que recuperar depois. A vírgula aqui é opcional, e o primeiro ou também acaba sendo opcional, né? Você poderia falar, teria o mesmo sentido. Você estuda agora, ou terá que recuperar depois. Então, as alternativas pode ou não vir de duplinha, repetido, né? Nunca trocado, né? Não pode começar com ou e terminar com hora, não vai fazer sentido a frase. E pode ou não ter vírgula, vai depender do sentido e da ênfase que você está dando para a oração. Próxima classificação, que é a quarta, é a conclusiva. A conclusiva dá uma ideia de término, né? De o que aconteceu após aquela ação. É uma conclusão. Então, pode ser as conjunções logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte. Sempre com vírgula antes dessas conjunções. Então, estudou bastante, portanto, tirou nota alta. Choveu o dia inteiro, logo, o passeio foi cancelado. Aqui são ideias de conclusão, vírgula depois, antes da conjunção. Ah, outra coisa, não coloquei aqui, depois eu acrescento. O pois, ele tem dupla classificação. Se ele tiver entre vírgulas no meio da locução verbal, ele vai ser conclusivo. Se o pois estiver após apenas uma vírgula, ele é explicativo. Por exemplo, Camille estudou muito, vírgula, deve, vírgula, pois, vírgula, tirar uma excelente nota. Então, quando o pois está nessa configuração, não é muito natural no dia a dia a gente usar, mas é bom saber que existe, né? Quando está entre vírgulas o pois, ele vai ser conclusivo. Agora, se eu falar assim, Luigi fez a tarefa, vírgula, pois queria tirar uma boa nota. Aí tem uma única vírgula, essa segunda oração vai ser explicativa. Então, não esquece, se tiver entre duas vírgulas no meio da locução verbal, o pois é conclusivo. Se o pois estiver depois de apenas uma vírgula, ele vai ser explicativo, tá bom? Continuando, a última classificação é a explicativa, quando está dando uma ideia de justificativa. Principais conjunções, porque, o pois, depois de uma única vírgula, o que, por quanto e o já que é uma locução. Então, fique em casa, porque está chovendo, que tem a explicação. Leve um agasalho, pois vai esfriar, que é a explicação. Sempre a vírgula antes da conjunção. Uso das vírgulas, já fui pincelando algumas coisas, vamos só sistematizar. Nas orações assindéticas, a vírgula é obrigatória entre cada uma das orações assindéticas. Quando é uma oração sindética, normalmente a alternativa, a adversativa, a conclusiva e a explicativa tem vírgula antes, vírgula obrigatória, tá? O E pode ou não ter vírgula e a alternativa pode ou não ter vírgula, tá bom? Então, quando o E estiver no meio de duas orações com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Se for o mesmo sujeito, não precisa de vírgula. Quando o E está repetido várias vezes na oração, a gente considera que é um polissíndeto, que é uma figura de linguagem, e a vírgula também vai ser obrigatória, mesmo que seja o mesmo sujeito. Mas tem que ter mais de dois para fazer sentido ser um polissíndeto, tá? E quando o E tem valor de oposição, às vezes ele vem ali com uma carinha trocada. Vamos ver os exemplos.
Os alunos se concentraram e o professor começou a explicação. Aqui a vírgula é obrigatória, porque a primeira oração tem o sujeito os alunos, a segunda oração tem o sujeito o professor. Então, vírgula obrigatória. Correu e pulou e gritou e venceu. Aqui é polissíndeto, vírgula obrigatória. E estudou o dia inteiro e não aprendeu nada. A pessoa ficou lá vendo alguma coisa e distraída, olhando para o livro e não aprendendo. Então, aqui nesse caso, esse E tem valor de mas. Quando isso acontece, a vírgula é obrigatória. Nas orações alternativas, já falei, a vírgula é opcional. Então, fale agora o cálice para sempre. Você fala de uma tacada só, digamos assim, não precisa da vírgula. Mas você poderia também dizer, fale o cálice para sempre. Então, mudou um pouco a ênfase, mesmo dando o mesmo sentido. Você pode ou não colocar a vírgula, não vai estar errado nem certo. É só a ênfase que você está querendo dar, ok? Então, é isso. Falei sobre as classificações das orações coordenadas e o uso da vírgula. Tem 2 exercícios para treinar e mais um escrito lá no fim do arquivo. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu te ajudar. E, se você não é meu aluno, vem para o clã. Também vou deixar as informações na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!